Na aula de hoje vamos explorar aqui o suporte da Microsoft, tá? Vou vir aqui no Google, vou procurar por suporte Microsoft PT. Eu já devo achar. Tá aqui, ó. suporte.microsoft.com PTBR. Vamos entrar aqui nesse link. Suporte não encontrado. Deu algum erro aqui. Ok. Mais produtos da Microsoft. Essa aqui é a página inicial, tá? suporte.microsoft.com PTBR. Vamos vir aqui em mais produtos da Microsoft. Quero procurar pelo Excel. Ok, estamos aqui na página inicial do suporte do Excel. Eu quero aqui vir em funções e fórmulas. Eu quero vir aqui nessa aba funções. E aqui eu tenho funções por categoria. E aqui bem legal, todas as categorias do Excel estão aqui, né? E as suas respectivas funções estão agrupadas, tá? Aqui eu tenho a descrição. Eu posso clicar na minha função, entrar aqui, eu vou ter sobre a sintaxe, quais são os argumentos, alguns exemplos, alguns dessas funções tem até videoaula, tá? Do próprio suporte. E aqui eu gostaria de comentar hoje aqui são sobre as funções mais procuradas do Excel. Então imagina, se o suporte do Excel está te falando que essas são as 10 funções mais procuradas, o que você pode deduzir sobre isso? Que no dia a dia de quem trabalha com planilha, de quem está tentando resolver um problema pessoal ali, criando uma planilha, um formulário, um macro, e ele vai no suporte tirar uma dúvida, então supõe-se que essas sejam as funções mais usuais, né, ou mais úteis, da qual se você tiver o domínio seria muito interessante, você já pode colocar ali, né, como conseguidor de resolver a boa parte dos problemas aí que você vai encontrar no seu ambiente de trabalho ou até mesmo desenvolvimento das suas próprias planilhas. E quais são essas funções aqui? Todas essas funções têm vídeo aqui gravado, tá? Eu vou deixar aqui alguns cards, você pode procurar no canal, se você não conhece alguma delas, explorar, né? Ver a parte teórica, fazer algum exercício. Função soma, uma função muito comum, né? Essa aqui, acho que não existe uma planilha que não tem uma função soma. A função sin é uma função lógica muito utilizada aqui, né? Sempre que você precisa realizar uma operação condicional, né? Colocar condições diferentes aí para um resultado. A função de procurar, né? Em linha ou em coluna, seja um vetor, ou a proc-v, quando ela vai procurar aqui já numa matriz, né? A proc-h também entra aqui, né? Prima da proc-v. Função corresp, né, para pesquisar um item em um intervalo de células e retornar a posição relativa desse item no intervalo, né, aqui no canal também. Função escolher, né, serve para selecionar um valor que se baseia no número de um índice, né. Então aqui é uma função concatenada com a índice aqui. A índice também, né, a função campeã aqui de formulário. Não tem como você desenvolver um formulário sem passar pela função índice. As funções aqui, data, né, um caso específico, lembrando que aqui ele até deixa a data diff, né, a data diff é uma função que fica ali meio escondidinha, ela é utilizada para calcular a diferença, né, entre duas datas, muito útil aqui quando você quer calcular a idade de uma pessoa, utilizando a data de nascimento e a data de hoje. Função dias, né, para retornar o número de dias entre duas datas. Aqui você ainda pode aumentar e colocar a função dia, função dias, função mês, função ano, né. Várias funções aqui de data e hora que são muito úteis. Sendo a dia aqui, né, a dias, é indicado como uma das 10 mais procuradas. Função procurar e procurar B, né, localizam uma cadeia de texto e uma segunda cadeia de texto, né. Você pode procurar por um trecho, você pode aqui concatenar com uma função substituir para fazer alguma mudança. Enfim, várias formas de utilizar essa função. E a índice que eu já tinha comentado, né, a campeã aqui dos formulários, né, serve para retornar um valor de referência a um valor dentro de uma tabela ou intervalo. É muito interessante você tirar suas dúvidas de Excel no próprio suporte da Microsoft. Quem você imagina que é a melhor pessoa para te ensinar como utilizar os recursos do seu software? É o desenvolvedor, é o fabricante aqui, né? Então, eu particularmente, sempre que eu tenho alguma dúvida em função, né, eu já vou direto aqui no suporte, né? Você tem o help ali do Excel, que já te encaminha para cá, ou abre uma própria janela lá. E,
E aqui a descrição é ótima. Vamos entrar aqui e ver para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vamos entrar aqui na função se. Entrei aqui, olha que legal. Já começa aqui com uma explicação sobre a função se. Eu tenho aqui, ó, uma videoaula da função se. Então, ó, o Excel também, o suporte aqui também tem videoaula, te ensinando a utilizar as suas funções, né? Eu tenho aqui a síntese, que é uma das partes que eu acho mais interessantes. Então aqui ele me explica, né, como que eu vou declarar essa função. Aqui eu tenho o meu teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso, me indicando quais desses itens são obrigatórios, quais são opcionais. Então, quando você está com uma dúvida sobre quais os argumentos que tem dentro de uma função, né, como redigir ele ali, qual a sintaxe, olha o suporte aqui te ajudando. Diversos outros exemplos aqui com a função se, olha o tanto de exemplo. Problemas comuns aqui nos retornos, que podem acontecer. Te encaminha aqui para a comunidade de suporte, se aqui não tiver nada que te interesse aqui ou não tenha conseguido tirar suas dúvidas. Ele já coloca algumas outras funções aqui correlativas, ou já chamou a função sys, né, prima da se. Já chamou aqui outras condicionais, né, como e ou e não, que geralmente se utiliza juntos ali. Então, assim, o suporte da Microsoft é um canal excepcional para você tirar todas as suas dúvidas, né. Se você está mexendo com Excel, se você está aprendendo, você tem que em algum momento vir aqui explorar. E fica essa dica de hoje aí, né, de ficar atento, né, com essa categoria aqui que são as 10 funções mais procuradas, né, verificar se você conhece todas, se você domina a utilização delas, praticar, né, utilizar algum exemplo. Cadê aqui as 10 funções? Voltar aqui, as 10 funções mais procuradas do Excel, né.